Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Teologia. E hoje esse vídeo é diferente. Esse vídeo é para a gente fazer um react, né? A primeira vez que a gente faz esse tipo de vídeo aqui no canal, mas vai ser um react diferente. Eu não vou colocar trechos de vídeos para analisá-los, mas eu vou analisar comentários, vou analisar mensagens que chegou numa postagem que eu fiz há alguns dias atrás lá no Instagram. Aliás, eu aproveito essa oportunidade para convidar você a me seguir também lá no Instagram, porque lá diariamente eu posto conteúdos de teologia e conteúdos que são, na maioria das vezes, diferentes dos conteúdos que eu posto aqui no YouTube. E todos os vídeos que eu estreio aqui, eu coloco lá no meu Stories, que estreou, caso o YouTube não envie para você ficar sabendo e não perder nada. Então, me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, que lá também tem conteúdos teológicos diariamente. E me chamou muito a atenção uma postagem que nós fizemos lá no canal, falando sobre a teologia da libertação. Teologia da Libertação, que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, mostrando o que é a Teologia da Libertação, falando de Gustavo Gutierrez, falando de Leonardo Boff, né, e outros conteúdos correlacionados com isso. E, na verdade, eu nunca tinha feito um react antes, mas me chamou a atenção algumas coisas que eu vi lá na postagem, que foi algumas mensagens bastante negativas, algumas até desrespeitosas, e é claro que mensagens desrespeitosas, tanto lá quanto aqui no YouTube, a gente elimina, a gente tira, porque eu não estou aqui nem lá desrespeitando ninguém, faltando com respeito com ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho uma formação inteira na área de teologia, além de ter formação em história. Procuro colocar à sua disposição a minha formação, a minha experiência como professor e produzir conteúdos de qualidade que eu ofereço para você, na grande maioria das vezes, gratuitamente, né? A maioria aqui nem é membro do canal, nem apoia o canal financeiramente, que deveriam apoiar, seria bem legal se pudessem, mas o meu intuito é oferecer para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, conteúdos de qualidade. Isso é uma maneira de respeitar você, então é claro que mesmo que você não concorde com alguma coisa que eu falo, eu também aqui não estou para fazer a cabeça de ninguém, nem para fazer com que concordem ou não comigo. Estou para apresentar conteúdos de qualidade para você, isso é uma maneira de te respeitar, e é claro que falta de respeito a gente não admite de maneira alguma, né? Mas esses comentários me chamaram muito a atenção por dois motivos. O primeiro motivo é por que pessoas que se dizem cristãs às vezes são tão odiosas. Porque a pessoa tem o direito, sem necessariamente ser uma coisa negativa, de não gostar de estudar a teologia da libertação, de não querer seguir esses ideais como sendo um ideal de vida. É um direito que a pessoa tem. Agora, muitas pessoas usam isso como uma desculpa para expressar ódio. E ao expressar ódio pela teologia da libertação, é uma maneira de expressar ódio pelo que ela representa. E o que ela representa é a luta pela democracia e é a luta em favor dos menos favorecidos. E eu fico assim estranhando bastante, embora não surpreso, como tem pessoas que se dizem cristãs e defensoras da fé verdadeira tão cheias de ódio. Eu até entendo pessoas que são frequentadoras de igreja e que são defensoras de igreja cheias de ódio, porque igreja muitas vezes é um espaço tóxico e odioso mesmo, né? E que gera isso nas pessoas, gera pessoas intolerantes, pessoas discriminatórias, pessoas que odeiam com facilidade muitas coisas e muitas pessoas. Mas uma pessoa que sinceramente segue a Jesus
não pode ser uma pessoa de ódio. Das duas, uma. Ou não está seguindo Jesus, ou, sei lá, ou não está seguindo Jesus. Porque o que Jesus nos revela dele e do próprio Pai dele não é um Deus de ódio, pelo contrário. A única definição sobre Deus do Novo Testamento é aquela de João: Deus é amor. E Deus é amor e ponto final. Não tem vírgula, não tem continuidade, não tem mas. Qualquer mas que for colocado depois disso fala mais da pessoa do que do texto e do que de Deus. Porque o texto é claro ao dizer que Deus é amor e ponto. E se você acrescentar qualquer outra coisa, é o seu interior que está se manifestando, e isso é heresia, o que você colocar a mais aí. Porque o texto não fala nada mais do que isso, mas fala também que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A segunda coisa que me faz estranhar tantos comentários assim é que a maioria das pessoas que teoricamente analisam teologia da libertação, criticam, falam mal, são pessoas que nunca leram um livro inteiro de Leonardo Boff, de Gustavo Gutierrez, de Milton Schwantz, um teólogo genial brasileiro, de Rubem Alves. Nunca leram nada, absolutamente nada, pelo menos a grande maioria. Então, vamos poupar trabalho, seu e meu. Se você nunca leu nada da teologia da libertação, escrita por um teólogo da libertação, não perca o seu tempo escrevendo bobagem aqui nos comentários, não, porque não vai ser nem levado em consideração. Se você, para analisar algo e criticar, você tem que pelo menos ter lido. Isso se chama honestidade intelectual. Agora, alguns comentários que eu extraí de lá, é claro que eu vou manter o anonimato, não vou mostrar aqui o nome das pessoas, não só para manter o anonimato, mas também porque certas ideias não devem ganhar holofote, não devem ganhar palco, né? O primeiro comentário eu não consegui pegar o print, a pessoa depois acho que tirou o comentário, que eu não achei mais. Foi uma pessoa que disse: a teologia da libertação, ela esquece o mais importante, que é alimentar a alma, e apenas se preocupa em alimentar o corpo das pessoas. Cara, e sério, isso me dá uma preguiça enorme ter que responder a um comentário desse, né? Essa é uma pessoa que nem quebrou a casca do ovo do conhecimento ainda, não sabe nada de dualismo platônico, o que gera esse distanciamento entre alma e corpo, é um distanciamento artificial, isso não é cristão, isso é dualismo platônico. Fala com uma pessoa que está passando fome, que o mais importante para ela é alimentar a alma. Fala para ela, se você tem coragem. Fala para uma mãe que não tem o que dar para o seu filho e o filho está chorando com fome, que o mais importante para ela é alimentar a sua alma e a alma do seu filho. Fala para ela se você tem coragem de fazer isso, né? Aliás, se você tem coragem de falar um negócio desse, fica na sua casa, melhor nem sair de casa, porque o amor e a compaixão cristã passou longe disso aí. Agora, talvez você esteja esperando que eu use como referência algum teólogo da libertação. Tá bom, acertou, vou usar sim. Gustavo Gutierrez, teólogo peruano, muito importante. Ele disse que a primeira atitude de espiritualidade é dar pão para quem tem fome. Ah, mas teólogo da libertação não vale? Tá bom, então eu vou citar um outro personagem bastante importante, que talvez algumas pessoas não conhecem, é um tal de Tiago, que escreveu uma carta pequena, que está lá num livro chamado Novo Testamento, né? E ele disse que se você encontra uma pessoa com fome e apenas ora por ela, diz Deus te abençoe, e despede essa pessoa com fome, a sua oração não valeu de rigorosamente nada. É uma oração hipócrita. Foi o tal do Tiago que falou isso. Se você quiser uma outra referência, eu posso lhe dar de um outro personagem. Eu, pelo menos, o considero extremamente importante, embora muitas pessoas não tenham a menor ideia de quem tenha sido. Um tal de Jesus, que viveu em Nazaré, né? E uma vez ele disse que, no fim dos tempos, nos últimos momentos,
ele vai dizer para um grupo: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer. E é fome mesmo, fome de comida. Tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, e eu estive preso mesmo, aprisionado, e foste me visitar. E aí as pessoas falam assim: mas a gente não lembra de ter feito isso. E Jesus complementa dizendo: toda vez que vocês fizeram essas coisas para um dos pequeninos, matou a fome de um faminto, saciou a sede de um sedento, matou o frio de alguém que estava ao relento e foi visitar um prisioneiro, vocês fizeram para mim. Quem falou isso, como eu acabei de citar, foi um tal de Jesus de Nazaré. Eu não sei se isso quer lhe dizer alguma coisa. Agora, teve um outro comentário, que foi até um pouco repetitivo, né, que disse assim: teologia da libertação é teologia ou marxismo? Teologia ou marxismo? Bom, essa velha máxima de usar Marx, né? Marx foi um pensador importante do século XIX, mas lembre-se, ele não era religioso e ele também não era teólogo. Ele era um sociólogo. Suas propostas são para fazer uma leitura da sociedade. Entende? Então, ninguém tem pretensão de fazer de Marx palavra absoluta. Ele era um sociólogo, um intelectual que falou algumas coisas, que deu algumas contribuições, e analise se isso, se é legal, se não é legal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí teve um outro comentário logo embaixo, falou assim: teologia de militância. Bom, o que é teologia, né? O que é teologia? De militância. Que interessante falar militância com desprezo, né? Como se fosse algo pejorativo. Eu me lembro até recentemente, mais especificamente em 2022, e não foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, de um monte de pastor levando candidato nos púlpitos da igreja e dizendo que aquele era o escolhido de Deus. Um monte de pastor com bandeira de candidatos dentro dos púlpitos e dentro dos altares das igrejas, dizendo que tinha que votar nele, porque senão a pessoa estaria em pecado. Eu me lembro de um monte de lideranças eclesiásticas falando: se você votou num candidato diferente do nosso, você tem que pedir perdão a Deus. Vocês também vão lá nos posts desses pastores criticá-los por essa militância? Ou esse comentário é que é uma militância e só importa quando é para um lado e não quando é para o outro? Outro comentário também que eu vi algumas pessoas perguntando, né? É se a teologia da libertação ela é uma teologia ou uma ideologia. Essa pergunta não tem nenhum sentido, né? E essa pergunta já revela que quem está perguntando está cheio de ideologia. Porque tudo é ideologia. Todo posicionamento é um posicionamento ideológico, tanto de um lado quanto do outro. Quando você despreza algo por ser uma ideologia, você está tendo uma postura ideológica. E está desprezando porque é de uma ideologia que você não concorda. Agora, basta saber se a ideologia que nós gostamos, se ela é inclusiva ou se ela é excludente, se ela é dialogal ou se ela é autoritária, se ela é um convite para conversa ou é uma imposição que tem que ser seguida, senão você não é tão crente. Resta saber se essa ideologia ela gera vida ou ela gera morte, porque toda fala dos seres humanos é uma fala ideológica, seja isso consciente ou não. Outro comentário aqui que eu achei interessante foi uma pessoa que disse o seguinte: o Rubem Alves ele foi convidado a se retirar do seio presbiteriano por adotar essa leitura social. Uma vez eu vi um comentarista falando assim: o Zico, e eu não sou flamenguista, viu? Mas respeito muito o Zico. O Zico não ganhou uma Copa do Mundo. E aí o comentarista disse o seguinte: problema é da Copa, azar é o da Copa. O Rubem Alves, segundo esse comentário, foi convidado a se retirar do meio presbiteriano. Azar do meio presbiteriano. Quem perdeu foi o meio presbiteriano, não o Rubem Alves. Pelo contrário, o Rubem Alves até decolou mais ainda
depois que ele se retirou do meio presbiteriano, como já vi vários outros tendo essa mesma experiência. Quem perdeu foi a igreja. Um grande intelectual, uma pessoa que foi envolvida com essa pastoral no tempo em que permaneceu lá, e demonstra a igreja que tem esse tipo de atitude, várias têm essa atitude, que dentro dela não tem espaço para o diálogo e não tem espaço para o diferente. Só tem espaço para quem pensa e fala igualzinho à forma que foi estabelecida. É interessante isso, né? Agora, que curioso, será que o ministério do Rubem Alves ele foi perseguido, né? Porque ele se envolveu com essas questões de leitura social? Ué, ter uma leitura social não pode, né? Não pode. Mas defender armas pode, está tudo certo. Defender a ditadura também pode, está tudo certo, não acontece nada com pastor que defende golpe de Estado, que defende ditadura, que defende pena de morte, que defende que as pessoas que cometem delitos devem ser mortas. Quem faz isso está tudo certo, não tem nada de errado. Agora, o problema é quando um pastor diz que tem que cuidar dos pobres, que tem que cuidar dos menos favorecidos, que tem que cuidar da justiça social. É isso que não pode? Então, que tipo de defesa a pessoa que assim o pensa está fazendo? Estranho, muito estranho isso, né? E teve um outro comentário que eu vou resumir, que disse que o projeto original foi prostituído. Qual projeto você está falando? Da projeto Igreja no Brasil, que era uma coisa e hoje é totalmente diferente? Porque o projeto da teologia da libertação nunca foi tomar o poder, nunca foi pedir voto nas igrejas, nunca foi colocar para fora das igrejas quem pensava diferente, e não tem relato que fale sobre isso, né? E agora esse projeto foi prostituído. Que interessante falar sobre projetos prostituídos, né? O que a gente pode falar de pastores que ganham 15, 20, 30, 40 mil de salários só como pastores em igrejas que têm pessoas desempregadas e que não sabem como vão pagar a luz? Que projeto bonito esse, será? Hein? O que falar de igrejas que gastam fortunas em grupos de louvor, em som, em a estrutura da igreja e faz economia quando o assunto é dar cesta básica para quem passa necessidade? Ou quem tem que financiar a cesta básica são os próprios membros, porque da igreja nunca pode sair nada? Que coisa, né? Falar sobre isso é um negócio estranho, bastante estranho. A pessoa ainda comentou que algo parecido aconteceu com a missão integral, que também veio numa proposta messiânica. Não, desculpa, mas você não entendeu nada nem de uma coisa nem de outra coisa, porque nenhuma das duas teve leitura messiânica. Teve uma leitura de cuidado social. Agora, eu pergunto para vocês já leram o Evangelho, os profetas, e vocês nunca leram lá nada que tenha esse cuidado social? Se vocês não enxergaram isso lá, desculpa, mas você não entendeu nada do que está escrito lá no Novo Testamento. Uma vez os discípulos queriam despedir uma multidão que estava acompanhando Jesus o dia inteiro, e aí o próprio Jesus falou assim: não, Senhor, dá-lhes voz de comer. E daí veio o milagre da multiplicação ou da partilha, como queiram, né? Porque ele assume a responsabilidade social com aquelas pessoas, né? Enfim, gente, então eu precisava falar sobre isso, né? Precisava falar desse react. Por que tanta gente fica incomodada quando se fala em cuidado dos pobres, em cuidado dos menos favorecidos, e não tem o mesmo incômodo com outras coisas muito mais gritantes que a gente vê aí Brasil afora? Por que será, né? Agora, também tem um outro comentário, tem uma meia dúzia ali, não sei exatamente quantos, mas uma meia dúzia de comentários negativos sobre a teologia da libertação, mas nesse momento que eu gravo esse react, já tem mais de 400 curtidas nesse post. Ou seja, o número de pessoas que gostou é muito maior do que o de pessoas que não gostou.
Agora, por que que essas pessoas que gostaram não se manifestam de modo positivo? Algumas se manifestaram, sim, como nosso amigo Vitor, lá de Alagoas, teve outras pessoas também, mas por que que a maioria que curtiu e achou legal não se manifestou positivamente? Aí nós temos um outro fenômeno, que nesse meio mais progressista, né? Os progressistas são bastante medrosos, não generalizando, é óbvio, tem muita gente extremamente séria, envolvida, engajada, mas tem um grupo que é especialista em lacração, adora lacrar, adora chamar atenção, né? Arregaçar as mangas, que é bom nada. Tem um grupo desses, assim, que se dizem progressistas, que são medrosos, têm medo de tudo, têm medo do que a família vai achar, têm medo do que os amigos vão achar, têm medo do que os opositores vão achar, vão falar, têm medo do que os pastores vão dizer, né? Tem pessoas assim, pois é, tem pessoas que sabem o que é o certo, tem pessoas que entendem qual é o certo, mas não botam a cara de fora não, porque tem medo da liderança da sua igreja, porque tem medo das autoridades da sua denominação, das suas igrejas, que eles vão falar de mim, o que vai acontecer comigo. Talvez nem todos que tenham feito comentário positivo seja por esse motivo, mas que tem gente assim, tem. E aí, esse tipo de lacração não ajuda em nada e também não muda a vida de ninguém. Se você sabe o que é o certo e não faz o que é o certo, você comete pecado, segundo o que o próprio texto do Novo Testamento fala. Quem sabe fazer o bem e não o comete, e não faz o bem, né, está pecando. Pessoas omissas também foram responsáveis pela crucificação de Jesus, porque muito provavelmente quando os religiosos incitavam o pessoal a falar crucifica, tinha gente ali que sabia que isso era errado, mas não quis falar nada, para não pegar mal na sociedade, para não pegar mal naquelas lideranças, para não pegar mal lá com o chefe lá da sinagoga. Pois é, e o resultado foi trágico da mesma maneira. E a omissão de quem sabe o certo, a omissão de quem sabe o que é o bem a ser feito, também crucifica e mata pessoas ainda hoje. E você deve pensar bastante sobre isso. Bastante sobre isso. O discipulado compromete a nossa vida como um todo. E Jesus, quando nos chama, não nos chama para enriquecer, não. Não nos chama para se dar bem, não. Nos chama para nos enviar como ovelhas no meio de lobos. Lembre-se disso. Para ser discípulo de Jesus, é necessário que haja coragem. E só pode ser discípulo dele quem está disposta a ter essa coragem. Se você gostou desse vídeo, desse nosso comentário, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e aguarde. Aqui no canal e lá no Instagram vai ter mais conteúdos de teologia da libertação, de missão integral, desses teólogos, como também de várias outras correntes teológicas que são igualmente importantes e relevantes. Um abraço.